São 9h06. Jornal da Bandeirantes. Gente, está recebendo o secretário executivo de Gestão de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São Paulo, Alexis Vargas, que tem, dentre as suas missões, resolver o problema da Cracolândia aqui em São Paulo. E ele tem se dedicado bastante ao tema. Nós temos ouvido o secretário várias vezes. Aliás, faz mais ou menos um ano que ele esteve aqui no Jornal Gente com a gente, tratando do início da preparação dessa grande ação que a Prefeitura tem feito, junto com o governo do Estado e outras instituições também, para revitalizar o centro, recuperar o centro, e o ponto de partida foi justamente a tentativa de mudar o cenário da chamada Cracolândia. Secretário, qual que é o balanço que o senhor faz de todo esse trabalho desempenhado no ano passado e o que vem pela frente agora em 2023? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Pedro, bom dia a todos os ouvintes. Pedro, a gente teve um ano de 2022 com mudanças bastante sensíveis ali na região da Cracolândia. Se a gente pegar e voltar um pouquinho atrás, em 2016, o último ano ali da gestão Haddad, um pouco antes da entrada da gestão do João Dória, a Cracolândia tinha, segundo até está na capa da Folha, 4 mil pessoas em uma única concentração ali, pegava Dino Bueno, Helvetia, Cleveland, pegava ali alguns quarteirões totalmente fechados por barracas, tendas, o poder público sequer entrava ali no meio. Nem forças de segurança, nem de saúde e assistência. E a gente conseguiu aí, avançando com erros e acertos, não vou dizer que foram todos acertos, mas com erros e acertos fomos avançando. E no ano passado, ano de 2022, eu acho que foi o ponto de mudança mais sensível, mais importante, que é quando a gente conseguiu de fato acabar com a grande concentração, acabar com o grande mercado, aquele mercado atacado de drogas. Não era só crack, era um faturamento de 200 milhões, não era só para a população em situação de rua, era um grande mercado de drogas a céu aberto, e que isso a gente conseguiu desmantelar. Ainda temos muito pela frente, não estou dizendo que está resolvida a situação, mas a gente teve um passo muito importante no ano passado, que chegamos aí agora com 3 ou 4 grandes concentrações e mais 3 ou 4 pequenas. Eu estou falando 3 ou 4 não é porque eu não sei, mas é porque é dinâmico, às vezes elas se juntam, às vezes se separam, né? Não temos mais aquele ponto fixo com tanta gente junto. A gente tem pequenos pontos e que se mobilizam. Então o tráfico está desterritorializado, ele já não tem mais a sua base de atuação. Temos ainda muita gente em situação de vulnerabilidade ali, que está há muitos anos na Cracolândia consumindo drogas. Inclusive saiu recentemente um estudo da Unifesp mostrando que é o período que entrou menos gente na Cracolândia, então ela deixou de ser um lugar tão atrativo para a cidade. E por isso as pessoas que estão lá são pessoas que estão há mais tempo. Parou de entrar gente nova, não chegou a parar, mas diminuiu muito. Então quem está lá, a média das pessoas que estão lá está há mais tempo. E é um pessoal que está ainda mais resistente, mesmo com a redução da droga, com o aumento do preço, com diminuição de disponibilidade, com tudo o que tem sido feito aí pela parte da segurança em relação ao tráfico. Então, o pessoal ainda fica lá porque ele está muito fixado naquele território. Da nossa parte, o que evoluiu ali em termos de oferecer saúde e assistência para esse público? Evoluímos bastante. Desde essa onda de dispersão, tivemos aumento significativo na procura por atendimento. Aumentou 7 vezes o encaminhamento para o acolhimento terapêutico, que é um acolhimento específico para pessoas em situação de uso abusivo de álcool e droga, para dependente químico. Aumentou 30% o atendimento no CAPS 4, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende a dependência química ali em frente à Praça Princesa Isabel. Aumentou 40% as abordagens das equipes de assistência e saúde ali na região. Então as pessoas estão muito mais permeáveis ao tratamento, estão procurando mais tratamento, desde que a gente conseguiu esse passo importante que foi desestruturar o tráfico na região.
Secretário, bom dia. Eu queria saber o seguinte, depois da adoção recente, né, da lei, a aprovação e vigência recente da lei que permite a internação compulsória, isso se transformou num instrumento efetivo de combate à Cracolândia ou em situações semelhantes, ou ainda a lei não é suficientemente aplicada? Bom dia, Humberto. É um prazer falar contigo. A lei é de 2019, é uma alteração à lei mais antiga, a lei de 2016, né? Então, a lei de 2019, ela criou a figura das comunidades terapêuticas, que muitas vezes a gente vê a pessoa achando que isso é internação. Comunidade terapêutica não é regime de internação, mas a internação para álcool e droga, na lei de 2019, foram definidas ali nessa legislação duas formas, a involuntária e a voluntária. A internação, pelo texto desta lei de 2019, ela é em caso excepcional, deve sempre se privilegiar o tratamento ambulatorial. Quando for necessário, em casos excepcionais, pode-se optar pela internação. E a internação involuntária se dá quando a pessoa não quer ser internada, mas algum familiar concorda com a internação e o médico julga ela necessária. Aí, a partir daí, ela é informada ao Ministério Público e ao juiz. Quer dizer, é um procedimento excepcional, mas é um procedimento necessário para alguns casos. Eu não acho que ele é a solução para todos os casos, mas como eu disse que estão ficando pessoas ali na Cracolândia com a dependência química mais exacerbada, com pessoas que já não têm mais vínculo com as suas famílias, que não têm casa própria, que estão ali sempre à mercê do tráfico há muitos anos e já estão muito desconectadas de uma vida autônoma. Para essas pessoas, sim, pode ser muito relevante esse tratamento. Então, eu acho que, neste momento, apesar de ser uma medida excepcional, a internação involuntária assume uma relevância maior para a fase em que estamos. Secretário, Sônia Blota aqui, um prazer conversar com o senhor ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Secretário, na última conversa que tivemos com o prefeito, ele nos disse que a integração de prefeitura e governo do estado, ela andaria de forma focada no combate à Cracolândia. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é que está sendo feita essa integração e se de fato está havendo essa colaboração. Oi, Sônia, bom dia. Essa integração, ontem mesmo eu estive com o vice-governador e, na verdade, o governador em exercício, Felício Ramute. A gente foi visitar os equipamentos do programa Redenção, que é o programa da prefeitura para atendimento do público da Cracolândia, para o público dependente químico, em situação de uso abusivo e vulnerabilidade social. É um público bem específico, né? Então a gente tem um programa específico para isso, com muitas vagas, com um atendimento bem robusto, e a gente foi mostrar para ele. O governo do estado está muito interessado em conhecer tudo que a prefeitura está fazendo, os novos governantes, porque eles vêm com muitas propostas, eles têm uma vontade muito grande de solucionar essa questão também. Já teve reuniões já na primeira semana de governo do governador com o prefeito e trataram disso. Aliás, esse tema da Cracolândia já foi um acordo para o apoio do prefeito no segundo turno. Então está colocado desde antes da eleição do governador Tarcísio que ia trabalhar junto com a prefeitura, mantendo as ações que têm dado certo na Cracolândia e até aumentando aí o empenho do governo estadual nessa colaboração. Estamos desenhando aí para a próxima semana, provavelmente, alguns itens a mais que o governo do estado vai participar com a prefeitura nesta ação. A participação do governo do estado se dá na área mais da segurança pública do que em outras áreas, secretário? Em ambas, tanto na área de segurança pública quanto na área de saúde e assistência. Eles vão aumentar a presença do estado, não só da prefeitura, mas do estado, na parte de assistência e saúde também. A parte de segurança, sem dúvida, como é uma atribuição do Estado, segurança pública, seja o policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar, seja a Polícia Investigativa Judicial da Polícia Civil, que conseguiu a cooperação com a de prender 100 traficantes no último ano,
isso é bastante relevante, tem um empenho firme aí de manter as ações de segurança e ampliar as ações de saúde e assistência. Só para eu entender, Cláudio, rapidinho, o que o governo do estado vai fazer então é dar um suporte maior para o que a prefeitura já faz, ou o governo do estado vai levar novas ações lá para combater a Cracolândia, secretário? Estamos empenhados com o governo do estado, e o governo do estado está firme nisso, da gente implantar um modelo de justiça terapêutica, que envolve aí uma conversa com o Judiciário e o Ministério Público, que já está em andamento, mas o estado reformulando a sua estrutura para poder fazer esse encaminhamento junto com a Justiça, a Polícia e Saúde e Assistência. Um trabalho bastante integrado, seguindo a lei de drogas, como o Cláudio mencionou, essa lei é o que pauta a nossa ação, mas ela prevê que mesmo o porte de droga continua ilegal no nosso país. É importante que se diga, tem gente que esquece disso. O porte de droga continua ilegal, continua sendo crime. A pessoa não vai presa por porte de droga, mas ela faz um termo circunstanciado e responde a um processo. A pena final nesse processo pode ser substituída por tratamento. E é isso que a gente está querendo implementar junto com o Estado, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, um procedimento em que fique claro que tipo de tratamento vai ser dado e como que essas pessoas devem ser encaminhadas. Secretário, eu vejo que a gente percebe, né, até porque o centro do problema acaba se transformando o drogado, né? Essas pessoas fizeram opção mesmo, né, por consumir drogas e se transformarem nesses mulambos que a gente vê por aí nas cidades, e São Paulo isso assume proporções gravíssimas. O que eu não percebo muito é uma preocupação, é claro que a preocupação existe e ela se manifesta na abordagem do problema como um todo, mas a maior preocupação, a meu ver, deveria ser como cidadão, né? Um dos depoimentos mais comoventes que nós tivemos aqui nesses últimos anos foi de um pai de família, um jovem pai, que todo dia levava a filha para a escola, né, cedo da manhã, e de repente, quando ele desce do prédio, aliás, um apartamento onde ele enfim, fez como todo mundo, né, todas as pessoas fazem um enorme sacrifício para conseguir comprar, financiar e tal. Quando ele sai com a filhinha para ir levá-la na escola, a calçada, ele mal conseguia sair do prédio, porque estava tudo tomado pelos drogados da Cracolândia. Aquilo ali tinha se transformado em uma nova estação de drogados da Cracolândia. E aí eu queria saber exatamente isso do senhor, secretário. E essas pessoas? E aqueles comerciantes que têm os seus estabelecimentos inviabilizados, que são alvo de ataques, né? Como é que chama isso? Eles entram, né, e levam tudo, roubam, agridem, eles roubam pessoas, eles pintam e bordam, né? E essas pessoas que investiram suas vidas em pequenos negócios, ou pequeno negócio de todos os tamanhos, né? Pessoas que compraram unidades residenciais nas regiões que são atacadas por esses drogados e os seus traficantes. E essas pessoas, né? Como é que elas devem, se coloca no lugar daquele pai, secretário, aquele pai que de repente sai para o trabalho ou sai para levar o filho na escola e mal consegue sair de casa porque tem que passar em meio àqueles bandidos todos e também os drogados, né? E virando alvo fácil do ataque dessas pessoas. Como ele deve agir? Se ele de repente na porta da casa dele ou na praça, nas proximidades, uma área importante passa a ser controlada por esses drogados e seus traficantes. Como esse cidadão deve agir? O cidadão deve demonstrar o seu inconformismo, tal qual é o nosso. Aliás, é por isso que a gente agiu, Cláudio. A Cracolândia, antigamente ali, quando tinha essa grande concentração, ali não entrava sequer o poder público, que dirá os moradores. Ali tinham crimes de assassinato, estupro, esquartejamento e prostituição infantil, daí para baixo. Situações gravíssimas que sequer eram reportadas em boletins de ocorrência. Mas a gente depois acha pedaço de corpo sendo descarregado no rio e por aí vai. Hoje a gente tem uma criminalidade ali que está em torno mais de furto e roubo. E muitos até se aproveitando dessas concentrações para se esconder. Mas gangue de bicicleta que rouba celular, gangue que rouba fio, não tem um vínculo direto com a Cracolândia. Hoje o que temos ali na Cracolândia é uma situação
que os moradores do Complexo Júlio Prestes, por exemplo, temos ali quase 4.000 pessoas que foram morar nesse complexo, foram construídos, porque um dos eixos do trabalho é a requalificação urbana, é a ressignificação daquele território para deixar de ser uma cena de uso e se tornar um espaço da cidade onde os cidadãos podem conviver e circular. Ali no Complexo Júlio Prestes, as pessoas não conseguiam receber entrega, não conseguiam receber Uber, chamar táxi, não conseguiam fazer nada disso. Hoje elas podem. O pessoal do entorno da Praça Princesa Isabel, também recebemos eles naquele período, ali em março, em que uma parte da Cracolândia migrou para a Praça Princesa Isabel, ficando ali com entre 500 e 700 pessoas ali na praça. Esse pessoal do entorno também começou a sentir de uma forma mais sensível essa situação. Recebemos, conversamos, fizemos os ajustes pontuais, a melhor iluminação nessa rua, põe a triagem para cá, recolhe o lixo tal horário. A gente vai fazendo, atendendo essa população, fazendo os ajustes necessários, enquanto o trabalho de maior fôlego está em andamento. Conseguimos fazer a liberação da Praça Princesa Isabel, a Cracolândia diminuiu ainda mais e está em pequenas concentrações. Então eu entendo perfeitamente a reclamação do morador ou do lojista que está ali na Rua dos Gusmões, por exemplo, onde tem uma concentração hoje pequena. Não adianta eu falar para ele, a concentração era enorme ali na outra quadra, porque ele vai falar, mas na minha quadra não tinha, eu andava livre na rua e agora não ando. Eu entendo essa reclamação, estamos numa fase de mudança, como eu falei, 2021 foi uma mudança enorme, a Cracolândia hoje é 15% do que ela era, 15%, mas ela está um pouco mais espalhada. E a gente vai aumentar ainda a nossa capacidade de atendimento com esse apoio do governo do estado. A prefeitura também está ampliando, nunca deixou de ampliar, vem ampliando todos os últimos anos o seu atendimento, para tirar os dependentes químicos em situação de rua dali, para que eles possam ter atendimento e não ficar nessa situação indigna que é consumindo droga na rua, vivendo na rua. Então a ideia é melhorar a situação de todos. Todos os moradores e lojistas dali, na hora que essas pessoas estiverem, em vez de na rua consumindo droga, em vez do traficante estar dominando o bairro, eles estarem, o traficante preso, as pessoas tendo tratamento para sua dependência química, e em vez de estar ali consumindo na rua e traficando na rua, os moradores, os lojistas vão ter uma vida normalizada, que é o que a gente espera. É isso que a gente busca, Cláudio. Pois é, secretário, nesse quesito, né? O senhor fala que desde 2021 está sendo feito um esforço, né? Para retirar as pessoas, né? Uma força-tarefa de saúde, de segurança, enfim, prefeitura, estado. O que está faltando para, por exemplo, quando se retira, o viciado se encaminha para um centro de ajuda, de recuperação, por que voltam, como voltam e como patrulhar isso, entre aspas? Ótima pergunta. Ontem, visitando com o governador em exercício nossos equipamentos, ele viu os 3 níveis de atendimento que a gente tem. Eu vou falar bem rapidamente aqui para não ser longo. A gente tem o serviço de acolhida terapêutica, o nível 1 é o atendimento de rua, as equipes de consultório na rua, equipes de médicos, de assistentes sociais que atendem ali na rua. Eles encaminham para o CIAT 2. Esse segundo nível de atendimento é uma distância a pé da Cracolândia, onde ele tem cama, lavanderia, banheiro e atendimento, mas ele continua frequentando a região central, eventualmente continua até frequentando a Cracolândia, mas é um jeito dele ir se desvincular da vida ali na rua, da vida submetida ao tráfico, para ter uma vida mais normal e começar o tratamento. Ele evoluindo nesse tratamento, ele vai para o CIAT 3. O CIAT 3 já é uma distância de 10 quilômetros da Cracolândia, aí ele perde o vínculo com a Cracolândia. As pessoas que estão chegando neste nível 3, a gente foi visitar esse equipamento lá em Ermelino Matarazzo, ali 90% não volta para a Cracolândia. Então é uma taxa de sucesso muito boa, diferenciada em relação às estatísticas que tem em relação ao tratamento normal de drogas. Você pode falar com qualquer clínica particular caríssima e de droga, é difícil ter uma taxa de sucesso tão alta. 90% não volta para a Cracolândia, 60% saiu ali para ter moradia autônoma ou voltar a morar com a família, ou voltar para a sua cidade de origem. Então a gente tem
a maturidade hoje no sistema de tratamento da drogadição que não tínhamos antes, atingindo um sucesso muito grande. Por isso que a gente está conseguindo tirar cada vez mais gente de lá, reduzindo o tráfico, repovoando e requalificando a região e dando tratamento às pessoas, a gente está conseguindo reduzir a Cracolândia cada vez mais. Acho que esses 80% que a gente caminhou foi num tipo de esforço. Agora, esses últimos 15%, 20%, a gente tem um esforço diferenciado, é um público diferenciado, é um resto de tráfico resistente ali mais diferenciado também. Eles não estão mais com aquelas 30 barracas ali vendendo ao céu aberto. Estão vendendo no bolso, de pé, agachado. Então é um tráfico diferente. É bem menor, mas ele continua resistente ali, ele é mais difícil de pegar. Então agora tem que mudar um pouco a estratégia para pegar tanto o traficante quanto para tratar esse usuário, que é um usuário aí mais complexo do que aquele grosso que já saiu, que parou de ir lá consumir e comprar droga para revender também. Pelo que eu estou percebendo aqui nas declarações que o senhor traz nessa entrevista, secretário, o objetivo da prefeitura é agora ter tolerância zero, né? Essa história de que foi pego com uma pequena quantidade de droga e vai voltar para a rua. Nesse acordo com o governo do estado, a prefeitura pretende acabar com isso? O nosso plano é esse. Então, primeiro, o começo ali foi acabar com a tolerância ao tráfico, e aí a Operação Caronte tem um papel importantíssimo nisso, importantíssimo. E a última, a fase 6 da Caronte ali era começar a acabar a tolerância ao consumo na rua. Continua sendo ilegal, os mecanismos normativos, como eu falei, são... Em termos, não prevê prisão, mas prevê outros tipos de sanção, e a gente vai estruturar para fazer isso. A ideia continua sendo proibido o porte de droga, não é permitido consumir droga na rua, e a gente, então, diante de uma situação muito complexa, começou tolerância zero ao tráfico, e agora estamos na fase de tolerância zero ao consumo. Ainda tem bastante gente lá, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas já tem acontecido. Foram 1.000 pessoas autuadas aí nos últimos meses do ano passado. Todas essas pessoas, para elas foi oferecido tratamento de saúde, muitas delas aceitaram, foram para internação ou foram para acolhida terapêutica, outras não aceitaram. Agora, se a gente entra nesse rumo aí com o Ministério Público e a Justiça, se eles dão as mãos para a Prefeitura e para o Governo do Estado, a gente vai conseguir um resultado ainda mais efetivo sobre esse público. O problema é o Ministério Público dar as mãos, não é, secretário? Aliás, essa pergunta eu faço a todas as pessoas que nós entrevistamos sobre esse tema, desde sempre, né? É exatamente o papel do Ministério Público. Há pessoas no Ministério Público de São Paulo que parece assim, a razão da vida dessas pessoas é manter a Cracolândia, né? E contrariar ou tentar enfrentar ou desfazer qualquer iniciativa do poder público, seja da Prefeitura, seja do Estado. Eu queria saber se esse comportamento mudou, como fazer para conviver com esse tipo de oposição, digamos assim, a medidas que são tão necessárias em proteção da sociedade de São Paulo. Cláudio, o Ministério Público é uma instituição muito heterogênea. A gente tem, cada promotor tem muita liberdade de atuação, autonomia, isso é um dispositivo constitucional que organiza essa carreira desta forma. Então a gente não pode falar de um Ministério Público, estamos falando de diversos promotores, cada um agindo numa linha. E tal qual em qualquer outra área da sociedade, tem entendimentos distintos. Alguns entendem que a gente devia ir numa política mais parecida com a do Haddad, de braços abertos. Outros acham que tem que ser uma coisa mais de internar e prender todo mundo. Então, essa divergência que tem na sociedade tem também no Ministério Público, e eles atuam com muita independência. Então, tem promotor que atua contra as ações que a gente faz. Ali eu posso te dizer que nesse período que eu estou na prefeitura foram 11 judicializações. Qualquer casa que a gente ia desapropriar ali, que estava sendo usada por tráfico e tal, a gente tinha oposição de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Mas também tem promotores e defensores públicos em outros momentos ajudando a gente a ampliar o serviço, a fazer um procedimento adequado para encaminhar essa questão.
Então eu não posso reclamar nem do Ministério Público, nem da Defensoria como um todo. Tem ações em que a gente diverge, tem ações em que a gente converge, e assim a gente vai construindo a política pública como um todo. Secretário, São Paulo a gente sabe que é uma cidade muito complexa, né? É uma cidade, inclusive, que várias teses de mestrado e doutorado pelo mundo existem com o tema São Paulo. A partir dessa experiência da Cracolândia do Centro, dessa ação que todas as forças estão aí se unindo para acabar com isso, eu faço duas perguntas. Como acabar com outras células pela cidade de São Paulo, né, a capital paulista, que é muito, muito grande, e se vocês estão trocando experiências com o exterior? A gente trocou, veio o pessoal de Bogotá, por exemplo, aqui na prefeitura. Recentemente o nosso secretário de assistência foi para o Canadá. A gente estudou casos, tem, como você disse, tem teses de doutorado, tem, além disso, notícias de jornal, artigos e realmente trabalhos acadêmicos mais robustos sobre como outras cidades do mundo resolveram o problema. A gente estudou essas soluções, desenhamos o nosso programa olhando para experiências exitosas de fora, olhando para experiências exitosas que já tinham acontecido aqui na cidade e olhando também para os erros que aconteceram aqui e que também coisas que não deram certo fora. Então há uma troca, um estudo, há um diálogo e estruturamos o programa nessas 3 grandes frentes: o tratamento para a dependência química, o combate ao tráfico e a requalificação urbana do território. Se essas 3 coisas não andarem juntas, e dentro delas há um mundo de coisas, como eu acabei de falar aqui, quando eu estou falando de tratamento, eu estou envolvendo aqui também Ministério Público, Judiciário na solução, porque essas pessoas estão praticando um crime, que é o porte, o consumo de droga na rua. E se a gente não caminhar junto, os Estados Unidos viveu, isso tem séries, a gente falou de trabalho acadêmico, tem inclusive série na Netflix. Olha aquele 13ª emenda, mostra o encarceramento em massa, a guerra ao crack que foi feita nos Estados Unidos, prenderam um monte de gente e não resolveram o problema. Conseguiram avançar ali em Nova York depois, criando o conselho junto com a Justiça e o Poder Executivo, que encaminhava as pessoas para tratamento, não só para o encarceramento. O mero encarceramento também não resolve, porque em pouco tempo ela sai, ela continua desestruturada, ela continua dependente químico, ela acaba voltando para a cena. Então, se essas coisas não trabalharem de forma coordenada, essas ações não acontecerem de forma coordenada, se essas instituições não entenderem a complexidade do problema, não derem as mãos para resolver, dificilmente a gente avança. Acho que o que avançamos nesse período foi porque tivemos uma integração boa com o governo do estado, uma integração muito grande entre diversas secretarias municipais, que é uma coisa que também, curiosamente, não acontecia. Então, a saúde ia para um lado, a assistência para o outro, a segurança urbana para o outro, e o desenvolvimento urbano para outro. Então, quando a gente pôs todo mundo para trabalhar junto, fazer um plano conjunto, uma intervenção coordenada, a gente conseguiu avançar. Ainda temos muito desafio, mas com essa vontade aí do governo do estado em ampliar as ações, a gente acredita que vai conseguir chegar ainda num momento ainda melhor do que estamos. Secretário, quando que vai acabar a Cracolândia? Essa é a pergunta de muitos milhões, hein, Pedro? Não tenho promessa de data. É a minha pergunta também, secretário. Não cairei no erro de outros que falam a Cracolândia acabou só porque ela mudou de lugar. Não, a Cracolândia não acabou, a gente ainda tem ali aproximadamente 800 pessoas consumindo droga ali nas ruas. A gente está numa situação muito melhor, mas não é a situação ideal, não chegamos ao fim. Esse finzinho, quem sabe, seja mais difícil do que... Acho que a gente teve uma ação muito grande para fazer a primeira desestruturação. E agora, para desestruturar esse finzinho aí dessa cena de uso, que é consumo e tráfico a céu aberto na cidade, esses últimos 15%, 20% dependem de uma revisão da estratégia, de um fortalecimento de algumas ações específicas que a gente está tomando nesse momento. Espero que possa vir dar essa notícia logo para você, mas eu não tenho data para te passar.
Secretário Alexis Vargas esteve conosco aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, tratando da questão da Cracolândia, as ações necessárias para acabar com esse problema que persiste por 30 anos. Entra gestão, sai gestão aqui no centro de São Paulo. Mas agora a gente está vendo até uma persistência e uma ação mais efetiva para tentar resolver esse problema. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigada, secretário.